Bom, eu queria saber, a propósito da pergunta que eu fiz para o Sandro Badaró, se você é da escola tutor, se você é da escola dono. Se você é da escola pet é filho ou pet é um bicho que a gente cuida direito. Você é da escola eu sou tutor de pet, ou seja, você chama o seu cachorro de pet ou você chama o seu cachorro de cachorro, gato de gato. Eu quero saber qual é a tua escola. A minha escola, acho que eu já deixei claro qual é ao fazer essa pergunta. Mas... Você acordou querendo polêmica. Polêmica, mas muita gente, inclusive no nosso meio jornalístico, quando está fazendo uma reportagem, fala aí o tutor do animal, o tutor. E eu falo dono. Eu sempre falo dono. Eu acho que dono ou tutor não muda a responsabilidade que você tem que ter profunda ao adotar ou comprar um animal, que para mim também tanto faz, se você compra ou se você adota. Eu quero saber sua opinião também sobre isso. Vamos aprofundar. 11 999 592 100. Sei que vai dar muito pano para manga, mas vamos em frente. Bom, é incrível na política como poucos meses transformam o cenário de uma maneira inacreditável. Às vezes poucos dias, né? Você lembra do 11 de setembro de 2001, em poucos minutos transformaram o mundo. As coisas vão mudando numa velocidade que impressiona. O presidente Lula fez hoje uma reunião com os ministros. Hoje nós estamos no dia 26 de agosto. No dia 6 de agosto começou o tarifaço, portanto passaram-se 20 dias do tarifaço para cá. Mas em janeiro ele havia feito a reunião anterior com os ministros. Se a gente comparar o discurso do presidente Lula, ou os pontos principais do que ele falava, os pontos de preocupação do governo Lula em janeiro de 2025, e hoje, é impressionante, não parece o mesmo governo. Era um governo que sugeria e falava e era cobrado para fazer uma reforma ministerial. Sandro, qual foi a última vez que você ouviu falar em reforma ministerial? Ninguém mais fala de reforma ministerial. Era um governo, era um momento em que o presidente da República falava o tempo inteiro, atenção ministros, precisamos ter ideias, precisamos apresentar projetos, precisamos mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo de diferente. Precisamos mostrar para a sociedade que a gente vai colher em 2025 aquilo que a gente plantou. Falava dos detalhes de mudança das demandas da sociedade, que ele, governo, deveria entender melhor as mudanças da sociedade. De repente, sim, e claro, naquele momento, os candidatos ou os nomes da direita tinham mais medo do Jair Bolsonaro do que do Lula. Eles tinham mais medo de desagradar o Jair Bolsonaro do que com o Lula. Achavam o seguinte: se a gente conseguir superar a arrebentação, se a gente conseguir se aproximar de Bolsonaro, se a gente conseguir convencer o Bolsonaro de que nós é bacana, o Lula esquece, bicho, o Lula já foi. Esse era o cenário, esse era o cheiro da brilhantina em janeiro. Aí vem o Donald Trump, que acabou se tornando uma espécie de Bolsonaro internacional, acabou se tornando uma espécie de adversário, desafeto do presidente, mas assim, de verdade. Porque o Bolsonaro é um personagem que tem sua importância, mas a importância é muito menor que a de Donald Trump. Aí você vê o cenário agora no dia 26 de agosto de 2025. O Lula falando num outro tom. O Rui Costa listando projetos do governo como se esse governo tivesse feito uma transformação inacreditável no Brasil. Mas listando várias conquistas. Não se falou ali em cobrança por mais resultados. Ao contrário, Rui Costa, a certa altura, disse: olha, para a gente ganhar tempo, nós vamos fazer outras reuniões e serão reuniões setoriais. Então, faremos uma reunião de infraestrutura, que vai ter lá 6 ministros, faremos uma reunião de desenvolvimento, que vai ter mais 7 ministros, aí faremos uma reunião social, e foi dividindo e tal. Ou seja, os ministros todos não iam falar. Só alguns ministros falariam e o presidente Lula falando. O presidente
Lula num tom completamente diferente. Primeiro, para começar, bonezinho. Bonezinho. O Brasil é dos brasileiros. Todos de bonezinho azul. Todos. A Gleisi Hoffmann deu uma enroladinha para não colocar, mas acabou tendo que colocar. O Geraldo Alckmin ficou com o bonezinho. Na hora que ele foi falar, ele tirou, fez uma gracinha. Vou tirar porque é dos carecas que elas gostam mais e tal, mas ele não queria ser filmado falando com o bonezinho. Rui Costa também tirou o bonezinho na hora de falar, mas todos estavam com o bonezinho. O Brasil é dos brasileiros. Variação de o petróleo é nosso, discurso nacionalista. Né? Veja, o que se pode concluir desde já, quando eu falei que em janeiro os candidatos de direita, os nomes da direita, os políticos mais ligados à direita temiam mais o Bolsonaro e desprezavam de certa forma o Lula, é que agora o cenário mudou. Os políticos mais ligados à direita começam a perceber que Bolsonaro virou um grande problema e Lula ganhou uma força que parecia não ter mais e que demonstra hoje ter. As pesquisas mostram uma mudança, ele recuperou a capacidade de conduzir a discussão, principalmente por causa deste evento que foi o tarifaço. O tarifaço funcionou para ele mais ou menos como a pandemia, mais ou menos como, enfim, a pandemia, um desafio que parecia monumental e que o Bolsonaro não teve talento para administrar, e veio a pandemia, que é a pandemia econômica, esse tarifaço. Primeiro, obviamente, não tem o tamanho da pandemia, mas o fato vem um desafio de fora para dentro e ele está conseguindo conduzir. Ainda que a gente vá pagar um preço econômico, ele está conseguindo conduzir porque fica claro que o governo que o país, o Brasil, foi agredido pelo presidente americano. Então, esse momento é um momento que é novo, muito diferente do momento de janeiro, pode mudar daqui para frente, é evidente que a gente tem um tempão até a eleição, mas você vê que os políticos já estão falando diferente, você vê que já tem uma sinalização diferente, já tem gente dizendo por aí que o Tarcísio está hesitando, medo de perder, é uma coisa que está mudando o cenário. Tem muita coisa para o governo fazer. A lista de realizações do Rui Costa, muitas delas são apenas um apanhadão, que quando você olha para o Brasil, elas são microscópicas. Então fizemos 3.000 creches, parece um numerão enorme. O Brasil tem 80 mil creches, 90 mil creches. Então quando você fala fez 3.000, não é expressivo. A mesma coisa para leito de UTI e outros números que, quando apresentados, tudo é muito grande. Um país de 210, 215 milhões de habitantes, então tudo é muito grande. 4.000 disso, 3.000 daquilo, 2.000 daquilo. Mas quando você vai ver a fundo, às vezes não é tão impressionante. E tem muita coisa que não é tão impressionante. Tem muita coisa que está andando muito mais devagar do que deveria. Então, não é que o governo é inatacável, mas o governo ganhou um protagonismo que ele não tinha. Na verdade, é uma atitude do governo que mudou. Não é uma mudança na comunicação, não é uma conquista do Sidônio, que está cuidando da comunicação, mas tem um conjunto, tem um humor aí que mudou. E o presidente com o boné, o Brasil é dos brasileiros, ele parece dar já o tom da campanha. O tom da campanha. O Brasil é dos brasileiros, o petróleo é nosso. Já tem um mundo, assim, a palavra soberania estará na campanha. E o outro lado, com uma posição extremamente complexa, que é a posição que muitos dos protagonistas, Eduardo Bolsonaro, né, e outros idiotas, na posição de entreguista, o que é complicado para uma campanha eleitoral entrar com a posição de entreguista. O presidente Lula fala isso no discurso dele, obviamente ele não ia perder a oportunidade de falar, e ele diz que
ele fez um levantamento sobre os maiores traidores da humanidade, uma relação, e ele falou, olha, eu não encontrei ninguém parecido com um cara que é traidor da pátria, que tenha tido a desfaçatez de mudar para o outro país e começar a bombardear. Então, ele já sabe, né, já aprendeu e já ficou claro, e o Eduardo Bolsonaro está ajudando muito, onde é que está a fragilidade do outro lado. A gente viu nos áudios do Silas Malafaia com o Jair Bolsonaro também, onde é que está a fragilidade. A gente viu nos áudios como esse Eduardo Bolsonaro virou um personagem explosivo, só que um explosivo para quem com ele se relaciona, né? O que é um desastre. Ele é um sujeito perigoso, ele é um sujeito tóxico, estar perto dele é um negócio complicado. E tem muita gente na volta dele, e ele falando e disparando para lá e para cá. No primeiro momento parecia coisa de nós, mas agora ficou torto, ficou complicado. E o governo que continua a não ter projeto nenhum, continua a ter os defeitos de sempre, continua a endividar o país, continua a aumentar a carga tributária, continua a administrar um Estado que não cabe dentro do PIB, continua a achar que o orçamento público não tem limite, continua a não ter programas claros de transformação do país. É só projetinho com nome bonitinho, uma grande colagem. Basta ver que o Rui Costa falou um monte de projeto, mas ele não tinha um projeto. Não tem um programa. Não tem Programa Nacional de Desenvolvimento. Eles tentaram até inventar esse tal de PAC aí para que fosse algo assim, mas não é. O PAC é um programa complexo, mas não tem um projeto de país por trás do PAC. Não tem, é um catadão. Projeto de país a gente não vê. Aí você vê na fala de alguns candidatos da direita a ideia de que é preciso ter um projeto, mas todos eles submetem a ideia do projeto ao nome deles próprios. O Romeu Zema dizendo que não deixa de ser candidato, o Caiado dizendo que não deixa de ser candidato, o Tarcísio é um enigma, o Ratinho se mexe como se já tivesse resolvido a candidatura, e projeto de país da boca desses caras também não está saindo. Então, eu tenho falado muito isso, tenho batido muito sobre a ausência de um projeto nacional, mas nesse cenário em que isso enfraquecia o Lula lá no começo do ano, em janeiro, hoje, muito pelo contrário, fortalece na comparação com a direita. Política é a tal da nuvem, ela muda o tempo todo, a gente vai acompanhando aqui, mas a notícia do dia hoje, se a gente anotar, dia 26 de janeiro de 2025, 20 dias depois do tarifaço, você tem um presidente da República começando a catar as rédeas e começando a dificultar a vida dos opositores. Vamos acompanhar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.